Da Cámara de Vilanova de Cerveira, Fernando Nogueira, e do secretario xeral do Eixo, Xoán Vázquez Mao, que tamén nos acompaña hoxe aquí. A todos, moitas gracias por xuntarse hoxe en Tomiño. Con esta rolda de prensa, o que queremos é, unha vez máis, incidir sobre un tema que para Tomiño e para o Goberno de Tomiño é fundamental, como é o tema do tren. Non queremos que os compromisos entre os dous estados queden simplemente en eso, en compromisos, sino que se volvan accións. E o Concello de Tomiño está sempre moi atento a participar e reivindicar, xunto co Eixo Atlántico tamén, pois o papel fundamental que para nós pode chegará a ter o tren que pasa, a línea de tren que pasa, neste caso, por Vilanova de Cerveira para o Concello de Tomiño. Temos que darnos conta, así, a modo de exemplo, simplemente, que para nós cambiaría moito o territorio e o futuro do noso Concello, pois poder sair de aquí en un coche 10 minutos e estar nunha estación de tren que sería de Vilanova de Cerveira e a partir de aí enlazar con Vigo ou enlazar con o Porto. Pasaríamos de estar en unha esquina do mapa a estar no centro do Eixo Atlántico comunicado por tren, que é un dos transportes do futuro. Ben, para nós isto, polo tanto, é un proxecto a largo plazo, un proxecto estratégico, un proxecto fundamental. Eu creo que os gobernantes non só temos que preocuparnos polo curto, que é importante, e a veces parece que o día a día nos satura e nos impide ver máis alá, pero creo que os gobernantes temos que ver máis alá e os gobernos teñen que pensar no futuro e nas estrategias de futuro dos seus territorios. Neste caso, o tren para nós, o transporte ferroviario, e esa liña que pasa por Portugal, pois para nós é fundamental. E por que é fundamental? Pois, sinceramente, porque moitas veces se nos esquece, como un medio de comunicación que temos en Tomiño, o tren. E digo se nos esquece porque a min tamén, porque como está do outro lado, pois se nos esquece. Pero a verdade é que nunha lógica europea de disolución de fronteiras, de desaparición de fronteiras, do que decimos sempre de que a ponte nos une máis que nos separa, e no momento no que estamos de crise tamén de non reproducir infraestructuras, o tren en Vilanova de Cerveira será o tren de Tomiño. Por lo tanto, para nós un proxecto estratégico, un proxecto de futuro, un proxecto no que sempre que se convocaron reunións e sempre que se poida Tomiño e o Goberno de Tomiño ten que estar, e creo que, bueno, grazas tamén ao Eixo Atlántico que está a construir futuro facendo este tipo de propostas e sacándoas adiante. Por iso, o noso agradecemento ao Eixo Atlántico e que conte sempre que o Concello de Tomiño estará disposto a apoiar este tipo de iniciativas que para nós son estratégicas, vitais e fundamentais. E agora cedolle a palabra xa a Xoán Vázquez Mao, que vai a explicar, o secretario xeral do Eixo Atlántico, que vai a explicar máis ou menos a cuestión técnica para logo pasar ao señor Nogueira, o vicepresidente, e que peche o presidente. Dunha idea, ni dunha proposta electoral, sino de algo moito máis serio. O primeiro é algo importante. Como sabedes, hubo dúas cimeiras que se celebraron en Viana do Castelo, donde estivemos todos tirando na mesma dirección, e todos, cando quero decir entidades xestionadas por a totalidade do espectro político tanto de Portugal como de Galicia. Estuvo concellos gobernados por, os 5 partidos principales, 3 galegos e 2 portugueses, estuvo a Diputación, a Xunta de Galicia, a Comisión de Coordinación, os empresarios. Por lo tanto, cando se tira todos na mesma dirección, máis alá das divergencias lóxicas e lícitas en política, é cando as cosas se consiguen. O resultado das dúas cimeiras foi que Pasos Coello, en Portugal, e Ana Pastor, en Galicia, reuníronse, por lo tanto, co Eixo Atlántico, para falar e xa, en fin, o que logo comentamos o presidente como vicepresidente, xa está orientada a solución do problema. Ben, a primeira das cimeiras, a idea, naceu aquí e foi indirectamente unha idea de Sandra. Porque cando o ano pasado estábamos no Foro Fortaleza e baixamos a ver as obras, pasou o tren. Pasou e dixo, ali, aquele é o noso tren, aquela é a nosa estación, e nós, por a modernización daquel tren, a expresión exacta que dixo foi así como nos mataríamos, algo así, non é efectivamente correcto, pero é moi gráfico. E entón, eu despois, al salir dali, chamei a José María e dixen, oye, pasoume este detalle, dixo esta alcaldesa de Tomiño, que ahora nos estamos pensando nas cidades, pero non estamos pensando tamén na importante masa crítica que representa todas estas poblacións da Ribeira e como están dispostos a volcarse polo tema. E así foi como naceu a idea da Cimeira de Viana que impulsou o presidente do Eixo, José María Costa,
aquí presente, pero que, polo tanto, nace dunha reflexión puntual e curiosa da alcaldesa de Tomiño. En estes momentos, todas as organizacións que traballamos polo desenvolvemento local, no noso caso transfronterizo, hai 3 anos cambiamos a nosa estrategia completamente pola crise. O que antes eran outras cousas, agora só temos todos un objetivo, que é facer territorios competitivos para sair da crise. Crear emprego e posicionarnos nunha, en termos automobilísticos, na pole position, verdad? Para a saída da crise. Porque que non estén en esa posición vai desaparecer do escenario. Aí entran todas as estrategias que se están discutindo, áreas metropolitanas, asociacións de municipios, velocidades, fusións, non fusións, todo isto entra nesa lógica. Ben, o Miño representa un punto exactamente no centro da área principal de desenvolvemento económico do eixo atlántico. Dentro desa área Ferrol, Coruña, Porto, Galla, hai un sueixo, que é o sueixo Vigo, Viana, Porto, que é onde en principio se acumula gran parte da población. Estamos falando dun área de 2 millóns de habitantes que hai de Vigo a Porto por Viana, por la costa. Esa área hai que estruturala. Por lo tanto, hai que impulsar o movimento económico. O movimento económico fixa a población e a población impulsa o movimento económico. Non estamos falando de que convertir as nosas, en este caso, vilas, en vilas dormitorio das cidades, sino nun continuo urbano que xenere actividade económica onde ademais o Miño ten unhas potencialidades inmensas. É dicir, nestes momentos, a área do Miño, onde estamos, está, por exemplo, un dos epicentros principales, tanto do norte de Portugal como da Galicia, do sector vinícola. Tamén determinados ámbitos do sector, por exemplo, ligado ao sector agroalimentario, do sector turístico. É dicir, o movimento económico que hai é impresionante. Algúns pasos que se deron son moi importantes. Por exemplo, a constitución da Eurocidade en Tui Valença é un exemplo claro de como hai que facer as cousas. Pero non chega. Porque, ao final, Tui Valença, e eu xa se o transmitín ao alcalde a Moisés, con que teño unha moi boa relación, incluso personal, é que Tui Valença sollo non teñen masa crítica para sobrevivir. De momento está ben para facer unha serie de cousas culturales, en fin, simpáticas, pero cando entremos en ámbitos económicos hai que ter masa crítica. Por lo tanto, eu defendo que esa eurocidade ten que ampliarse a totalidade das vilas do Miño, dende Salvaterra até Guarda e dende Melgaso até Camiña, para xerar unha masa crítica poblacional alrededor dos 80.000 habitantes. E aí, sin perder sinais de identidade, sí que xa se é competitivo. Dende o eixo estamos liderando a rede ibérica en entidades transfronterizas. Unha velocidade nesas condicións incluso podría entrar na rede ibérica, porque xa tería un peso político e un peso poblacional. Por lo tanto, para acabar e contextualizar as intervencións políticas que van a continuación, pensade que estamos falando de que precisamos desenvolvemento económico. Para eso precisamos fixar población e xerar masa crítica poblacional, e para eso necesitamos infraestructuras. Porque, claro, se non facemos eso, nós non queremos un tren que pase por Cerveira e non pare, porque non hai esas cidadáns que se suban ao tren. E os cidadáns suben ao tren sempre que o tren os leve a algún sitio onde teñan algo que facer. Non van a subir ao tren para ir a almorzar a Viana, ainda que faría moi ben, pero non é o caso. A xente sube ao tren porque ten que viaxar para facer turismo, para facer negocios, para ir á universidade, para coller un avión. Ese é o plantexamento. Fora dese, os demais non nos interesa, non é o tren polo tren. Mira que bonito, inauguramos o tren e logo ao cabo dun mes o tren deixa de parar porque non hai xente que suba ao tren. Por lo tanto, é fundamental, primeiro, xerar masa crítica, poñer de acordo a todas as poblacións para constituir unha entidade de cooperación real no día a día, que é fundamentalmente a economía, que é o que fai que a xente poda vivir e comer, para fixar población. Esa población, por lo tanto, xera a súa vez en un círculo vicioso de actividade económica, e o tren é o elemento que vertebra todo eso. Por eso, para nós é fundamental a modernización do tren, que o tren pare nas poblacións ribereñas e que vaya íntimamente ligado a un proxecto de desenvolvemento económico integral. Esta contextualización e é, por lo que obviamente para nós a implicación que está sendo extraordinaria tanto de Tomiño como de Cerveira é dunha importancia total. Nós non vimos aquí a Tomiño por unha cortesía coa alcaldesa ou co
zona municipal de Cerveira, sino porque entendemos que non se pode estruturar unha zona de desenvolvemento que neste caso lidera Viana sin que haxa un plantexamento global. E como eso foi moi ben entendido por Tomiño e por Cerveira, que é onde estamos agora, e por lo tanto falo destes dos concellos, por lo tanto, porque nós estamos moi satisfeitos de como se implica e a importancia que ten para nós. E con esa contextualización, ahora corresponden análises máis políticas. Esta será a modalidade da recepção da Geral Alcaldesa de Tomiño, como é tímido, e há muitos anos uma excelente relação, quer com a Geral Alcaldesa, mas desde sempre também com o Conselho de Tomiño, e não só, com os concelhos ribeirinhos aqui do Vale do Minho e Vila Nova de Cerveira, sempre teve esta postura de ter uma excelente relação com o outro lado do Minho. Nós nunca, desde os tempos mais difíceis, sempre procuramos não viver de costas voltadas para os nossos vizinhos galegos, sempre os consideramos como amigos, como tal, sempre em Vila Nova, sempre fomentamos estas relações de amizade. Inicialmente podem não ter tido uma grande importância, mas tem-se revelado ao longo dos anos, foi uma estratégia bem montada que tem vindo a dar frutos a longo prazo e começam a aparecer fruto desse bom relacionamento, depois vão surgindo as consequências práticas e neste caso esta união em torno de um projeto quer dos concelhos portugueses do lado sul do Minho, quer dos concelhos galegos do lado norte do Minho, é reflexo, efetivamente, deste bom relacionamento que tem sido trabalhado ao longo dos anos. Para nós, o tema do comboio, do trem, é fundamental, é muito importante porque, como já aqui foi dito, gera movimento económico, gera riqueza, se for bem aproveitado. O comboio já teve tempos áureos, não em anos demasiado longínquos, perdeu essa vitalidade, mas cabe-nos a nós, peço desculpa que eu esqueci-me de um pequeno pormenor que foi deste sempre chaman, ademais, no momento mais oportuno, non? Exatamente. Os áureos e que perdeu valor e vitalidade. Nós, por todas as razões, porque necessitamos efetivamente de criar riqueza, de integrar os nossos territórios, porque precisamos de que as pessoas se possam movimentar com mais à vontade do que o fazem atualmente, até pelos constrangimentos económicos, mas também por outras razões, por razões ambientais. Também é muito importante, não podemos esquecer o tema ambiental. E o comboio é um meio de transporte que assegura também essa valência. Hoje fala-se muito na questão do ozono, do tema ambiental, do 20-20-20, portanto, penso que são estes pequenos pormenores, o comboio não é um pequeno, mas um grande pormenor, que nos pode levar também a cumprir essa meta e esse objetivo da redução das emissões de carbono para os níveis sustentáveis. Recentrando o tema em Vila Nova de Cerveira, entendemos que esta força dada por Tomiño é importante para nós, porque, de certa forma, não havia tradição, como disse muito bem a Sra. Alcaldesa, em Tomiño, de utilização do comboio, e nós queremos que isso passe a fazer parte do dia-a-dia também aqui dos nossos amigos vizinhos. Para isso temos que ter condições, temos que ter uma linha moderna, reformulada, com horários adequados, com destinos apropriados, com paragens nos horários em que sirvam as populações, porque, disse muito bem o Sr. Secretário do Eixo Atlântico, ter a linha de comboio, passar o comboio e não parar, ou parar em horários que não nos sirvam, não serve de nada. Acabamos por não ter a dinamização económica e social que se pretende com o comboio. Daí que esta iniciativa do Eixo Atlântico, que agradecemos ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente este empenho, para Vila Nova de Cerveira é muito importante. Señor Vicepresidente. A invitación da
da alcaldesa de Tomiño para hoxe estar aquí, e eu vou incidir en dúas cousas. En primeiro lugar, dicir que desde o Eixo Atlántico a aposta que se está facendo desde Vilanova da Cerveira e Tomiño é fundamental. É importante, evidentemente, os dous extremos, Porto Vigo, pero polo medio hai unha población que eu creo que ten que xogar un papel determinante, non? É dicir, se ese eixo se enche de contido, se enche de masa crítica, evidentemente o ferrocarril terá máis importancia, por tanto, para o eixo atlántico é determinante que ese interior teña cada vez máis forza e, sobre todo, se é a nivel de colaboración. E recollendo un pouco o que comentaba antes o secretario xeral con respecto ao que decía a alcaldesa de cando vi o tren, eu decir que Monforte é unha cidade relacionada co tren desde fai 130 anos e que podo decir por experiencia a boa e a mala que cando o tren funcionou Monforte económicamente e o seu a comarca pois estaba nun auxe económico determinante e que cando o tren foi decaendo a súa actividade pois esa actividade económica e social de todo tipo foi decaendo, motivo por o cual tamén nós estamos intentando recuperar ese pasado tan importante donde Monforte foi o núcleo máis importante do ferrocarril en Galicia, non? Por lo tanto, a nosa noraboa aos dous concellos por plantexar este traballo conxunto. Eu creo que o importante non é que a estación este nun sitio ou noutro, sino que este a 5 ou 10 minutos de calquera sitio, pero parece razonable que o sitio aceitado é Vilanova de Cerveira, e iso evidentemente vai a producir, unha vez que o tren sexa unha realidade, que todo o entorno poblacional vai a sufrir un despegue económico determinante. Por lo tanto, a nosa colaboración, o noso apoio, porque además creo que iso beneficia ao conxunto do eixo atlántico, por lo tanto, animalos a seguir adiante e a nosa disposición para o que necesiten. Senhor Presidente. Gentil, como é normal, de nos receber e dizer que é uma grande satisfação estarmos aqui em Tominho, que é também uma grande relação que existe no âmbito do Val do Minho com Vila Nova de Cerveira. A mim já me resta muito pouco depois das intervenções, mas gostava de dar nota, acentuando um pouco aquilo que disse aqui o Vice-Presidente, o alcaide de Monforte, dizer o seguinte: hoje a mobilidade é fundamental para as regiões. Nós precisamos de ter um conceito nesta cooperação transfronteiriça entre o Norte e da Galiza que tenha duas áreas fundamentais. A primeira é que haja mobilidade, que a mobilidade seja do século XXI, portanto, que seja execuível, que seja prática, que seja competitiva. E precisamos de uma outra coisa que é muito importante, que é a coesão do território. Como sabem, já no passado os romanos tinham as vias romanas, que eram as chamadas vias de vertebração do território. Isso foi evoluindo e evoluiu para o comboio. E aquilo que é importante, e a satisfação de termos aqui Tominho e Vila Nova de Cerveira nesta plataforma para a modernidade do comboio, da ligação entre Porto e Vigo, tem a ver precisamente com isso. Nós entendemos que para os nossos territórios, para que eles sejam competitivos, para que possam continuar a ter populações, a criar emprego, a ser atrativos, precisamos de ter vias e a mobilidade das pessoas. E por isso este foi o grande desafio que se colocou ao eixo atlântico, que é de aproveitar uma altura difícil, num contexto desfavorável financeiramente e economicamente a nível internacional e europeu, em que algumas opções de mobilidade não puderam ser levadas avante, de aproveitarmos e mobilizarmos esforços para modernizar infraestruturas existentes, que são mais adequadas ao nosso território, porque passam por núcleos urbanos e dão apoio às populações, e que é uma via que, com pouco investimento, nós conseguimos ter uma grande eficiência, um grande benefício para as nossas populações. Esse trabalho que temos vindo a fazer e que tem sido apoiado por inúmeros conselhos, como é o caso de Tominho e de Cerveira, das associações empresariais, das universidades, enfim, de um conjunto muito vasto de agentes locais, todos nós estamos sintonizados de que a modernização desta via é fundamental
para que a cooperação entre esta Euro-região e aquilo que se passa no Eixo Atlântico, eu tenho dito sempre isto, o Eixo Atlântico é um caso modelo a nível europeu. É uma das Euro-regiões a nível europeu que tem maior cooperação, que tem maiores projetos, que consegue garantir às instâncias europeias que há de facto um trabalho que há de transformação e de preocupação pela coesão e pela competitividade dos territórios. E felizmente que esta proposta foi bem acolhida, quer pelo governo espanhol, quer pelo governo português. Tivemos reunidos com as mais altas instâncias já dos dois governos e foi possível, fruto a este trabalho e estes apoios que foram sendo consequentes ao longo do tempo e das cimeiras que fomos fazendo, os dois governos entenderam que tinham que ter uma atenção especial para esta Euro-região. E isso foi conseguido e, neste momento, não estamos parados, estamos atentos e vigilantes, mas conseguimos incluir a modernização da linha entre o Porto e Vigo nas prioridades da cooperação entre Portugal e Espanha e também nas prioridades para a União Europeia, para as redes transfronteiriças. E isso acho que é muito importante, é um motivo de grande satisfação e por isso também o meu grande gosto em estar aqui também junto da Alcadesa do Tominho, junto do Vice-Presidente de Cerveira, porque foi este trabalho conjunto, foi esta ambição de melhorar as condições de vida dos nossos cidadãos nos nossos territórios que levou a que os governantes que estão normalmente muito distantes destas regiões percebessem de que era fundamental termos uma linha de comboio do século XXI que apoiasse aquilo que são os desejos, as aspirações e os sonhos de 2 milhões de habitantes que têm exatamente as mesmas necessidades que têm as grandes áreas metropolitanas de Lisboa e de Madrid. Pois